Bom dia, igreja, bom dia, família, bom dia, amigos. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa manhã. Vamos para mais um devocional, uma palavra de Deus. Quero pensar com você nessa manhã sobre o livro de João, capítulo 5, verso 6, que diz assim: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? E a minha pergunta para você nessa manhã é: quer ser curado? Quer ser abençoado? Esta pergunta é uma pergunta talvez não equivocada, porque Jesus nunca se equivoca, ele é Deus, ele não erra, mas talvez seja uma pergunta que parecia sem sentido. Todo mundo quer ser curado, todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ser próspero. Mas o que me encanta nesse texto e nesse relato e nessa conversa de Jesus com esse paralítico que está paralisado, enfermo há 38 anos, deitado em uma cama à beira de um tanque, esperando o mover das águas. Esse homem está há 38 anos e quando Jesus chega perto dele e pergunta: Queres ficar são? Queres ficar curado? E ele não responde, ele responde sobre um outro assunto, sobre uma outra situação, dizendo: eu não tenho ninguém que me coloca no tanque quando as águas são agitadas. Não era sobre pessoas, era sobre ele que Jesus estava falando. Era sobre a sua vida, é sobre a sua cura, é sobre uma intervenção divina, não sobre pessoas. Mas muitas vezes nós esperamos em pessoas aquilo que só Deus pode fazer. Ele esperava o seu milagre em um tanque, em alguém que o levasse até o tanque. E Jesus estava ali, o dono do milagre, o dono da intervenção divina, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que poderia mudar a sua história. E ele não percebe nesse primeiro momento. Mas graças a Deus, Jesus, com a sua bondade imensa, com o seu desejo de abençoar, Jesus diz para ele: levanta, toma o seu leito e anda. Hoje não é diferente. Pessoas esperam em circunstâncias, em coisas, esperam a situação ficar favorável, esperam em situações em pessoas que só Deus pode fazer. Às vezes as suas desculpas em não obedecer à palavra de Deus, à voz de Deus. Mas nessa manhã eu quero despertar você a crer. Quer ser curado? Jesus pode te curar. Quer ser abençoado? Jesus pode te abençoar. Quer mudar de vida? Jesus pode mudar a sua história e mudar a sua vida. Creia nele nessa manhã. A palavra de Deus. Deus revela para nós que ele pode fazer todas as coisas. Não há impossibilidade para ele fazer. Ele não precisa de tempo, ele não precisa de lugar, ele pode fazer todas as coisas. Eu gosto muito do texto também de Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Ele está à beira de um rio, ele está na Babilônia, mas naquele lugar improvável, naquele lugar difícil, naquele lugar que parecia um caos. Ele estava exilado, ele estava preso, ele estava em Babilônia, mas Deus se manifesta para ele e fala para ele coisas poderosas, revela para ele coisas maravilhosas. Eu não sei o que você precisa nessa manhã, mas Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Quer ser curado? Quer ser abençoado? O que você precisa nessa manhã? O Deus que nós servimos pode fazer, pode realizar, pode te levantar, pode te curar, pode fazer maravilhas, pode te libertar da ansiedade, da preocupação, das adversidades. Ele pode fazer todas as coisas. Creia nele nessa manhã e obedeça a sua voz e a sua palavra. Vamos orar nessa manhã?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero te apresentar essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está ansiosa, essa pessoa que está vivendo uma crise, essa pessoa que está passando adversidades, dificuldades. Deus, revela para ela, Pai, que o Senhor é todo-poderoso e pode fazer todas as coisas. Visita essa casa, visita essa família, visita esse lar com poder e com cura e com sobrenatural, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Eduardo, da IDPB Caieiras, uma família para pertencer, crescer e servir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.